Graça e paz a todos. Eu vou ter estar aqui mais uma vez podendo compartilhar o ensino escriturístico com vocês. Antes de iniciarmos o vídeo, vá na descrição aqui. Lá tem a minha chave Pix. E através dessa chave Pix, que é o meu e-mail, você pode estar me ajudando a adquirir mais conhecimento e transmiti-los a vocês. E também vocês podem, através do meu e-mail, me mandarem sugestões de vídeos as quais eu posso estar depois gravando eles e postando aqui no canal. Eu montei aqui alguns pontos interessantes da gente tratar e bora pro vídeo. Hoje iremos falar de um assunto muito importante, muito mesmo, que eu cometo, que você comete, que grande parte dos brasileiros cometem, que é o quê? O português. Exatamente. Eu tenho um artigo escrito, ele tem 17 páginas, como vocês podem estar vendo aqui. E falar uma coisa para vocês, é mais fácil você ser fluente em outra língua do que você ser fluente no português. Mas como assim, Gustavo? Eu nasci no Brasil, eu falo português normal e todo mundo me entende. Aí que está o problema. O problema não é você pronunciar apenas. O problema não é você só escrever. Escrever, todo mundo escreve. Agora, se tiver certo, é outros 500. Para falar, é uma coisa muito interessante. Temos alguns vícios que cometemos, até coloquei aqui, que são vícios de linguagem. Por exemplo, quando você pensa um pouco, você dá uma pequena pausa. E essa pequena pausa você fica ou é. Isso é um problema gigantesco. Por quê? Geralmente, quando você vai para uma entrevista de emprego, as pessoas querem te ouvir de modo bem objetivo. E às vezes cometemos esse erro de vício, que é pronunciar esse a ou é. Isso também é um grande problema, não só em entrevistas de emprego, mas também em pessoas que palestram, em pessoas que dão aulas, em pessoas que estão conversando também, porque particularmente eu tenho um probleminha de ouvir pessoas assim. A pessoa fica muito. Parece que ela não tem argumentação. Lógico, geralmente não acontece isso, apenas a pessoa ela não está acostumada a ter esse momento de pausa e depois falar. Então, ela acaba, no meio dessa pausa, pronunciando o é, e acaba ficando meio chatinho isso aí. Nesse artigo que eu escrevi, eu estou montando ele ainda, precisa ser corrigido, precisa escrever mais algumas coisinhas. É um artigo pessoal, eu não vou disponibilizá-lo. As únicas pessoas que têm acesso a esse artigo é o convidado do canal, Luiz Felipe, e também a minha noiva, a qual estamos estudando essa língua interessantíssima, que é o português. E aqui tem basicamente tudo aquilo que eu vejo que é necessário para que eu possa melhorar. Temos ortografia, fonética e fonologia, morfologia. Perdão, gente. A gente está meio atacadinha. Citase e a semântica. Temos o exemplo da diferença entre morfologia e sintase, que é a questão sintática aqui da frase. Maria comprou uma bolsa, que eu tirei de um vídeo no canal. Mas eu falei uma coisa interessante no início do vídeo, que é o seguinte: é mais fácil você aprender outra língua do que você aprender a sua própria língua. Por quê? O português, ele tem muitas regras e ele constantemente ele passa por uma evolução. Por exemplo, quando falamos sobre sílaba tônica, a sílaba tônica é uma ênfase em determinados pontos de uma palavra. Por exemplo, jacaré. O ré é uma sílaba tônica. Por quê? Porque ela está enfatizando a pronúncia dessa palavra. Jacaré.
é caju, entendeu? Só que, geralmente, quando você fala sobre acentuação, e quando você coloca o acento agudo, ele sempre aparecia na sílaba tônica. Por exemplo, ideia. A sílaba tônica é o dé, e é o acento agudo. Mas, no decorrer dos anos, esse acento agudo ele foi tirado na palavra ideia. Então, temos um problema aí, porque fica mais complicado ainda. Fica muito complicado. E por que é mais fácil aprender outra língua? Porque outra língua, principalmente língua morta, eu estudo hebraico, grego, latim, libras, inglês, dou uma estudada bem de leve no alemão, bem de leve mesmo, e estudo português. Dessas línguas, eu tenho formação em grego, em libras e em português. E mesmo assim, eu cometo algumas gafes, principalmente no português, de plural. Eu sei que está errado, mas o vício de linguagem está tanto tão impregnado na minha vida que às vezes eu cometo, por exemplo, a gente vamos, eu tenho um ódio, eu tenho um ódio tão grande sobre esse erro que eu mesmo cometo esse erro. É erro de plural. Não é a gente vamos, é a gente vai. Não é nós vai, é nós vamos. Por quê? Porque envolve a pluralidade. Você falou nós. Você está falando plural, coletivo. Você não está falando singular individual. Você está falando coletivo. Então, nós vamos. A gente vai. Porém, tem algumas regras no português que, quando você pronuncia o plural, dependendo do contexto, você não pode pronunciar outro plural. Você deve pronunciar um singular. Então, vocês percebem que é uma grande dificuldade da gente aprender português. É muito grande. Estava assistindo um vídeo da deputada de Santa Catarina, Ana Campanholo, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Ela estava falando em uma das suas lives sobre língua portuguesa que teve uma mulher que ela estava contratando para a empresa dela, que ela colocou assim: procura-se pessoas que falem fluentemente o português. Estava assim a frase. Olha que interessante, procura-se pessoas que falam fluentemente o português. Como assim? Eu moro no Brasil e não falo fluentemente português? Exatamente. Passamos muitos anos na escola, muitos anos mesmo, e a gente acaba cometendo alguns probleminhas na hora de acabar escrevendo, na hora de acabar falando. E, infelizmente, a educação brasileira ela é uma educação muito decadente. Eu vejo que as pessoas que têm a possibilidade de poder aprender o português são pessoas que são realmente dedicadas a isso, pessoas que realmente veem essa importância de estudar o português de modo correto, para elas poderem se expressar. Eu vejo que isso é muito importante também, porque não tem como a pessoa se expressar se ela não sabe português, não tem como, é impossível. A pessoa vai falar muitas coisas erradas. E também pessoas que, querendo ou não, nasceram em um berço de pais que são inteligentes, são pessoas formadas. Quando eu falo inteligente, era no modo acadêmico, não no modo sábio da vida. Inteligente no modo acadêmico. E essas pessoas acabam tendo essa influência dos pais, porque os pais também se preocupam, alguns, não estou generalizando, se preocupam em ensinar aquilo que é correto para os filhos, principalmente no quesito de língua portuguesa. E a classe mais pobre, a classe que tem contato com a escola, mas não vê muita importância, acaba sendo, infelizmente, influenciada a serem leigos na própria língua materna. Isso acaba ocorrendo aí, como a gente vê nesse quesito de fluência. Primeiro, erros na ortografia. O erro na ortografia,
ele está presente, infelizmente, quando falamos sobre ortografia, não só falamos da escrita, mas também da acentuação. Por exemplo, há muitos anos atrás. A palavra há, ela já está enfatizando o passado. Há muitos anos. Você não necessita colocar atrás. E quando você coloca a, é o H, o A e o agudo. A. Aí temos também o a como artigo definido, o a como preposição e o a acraseado. Aí você precisa saber em qual momento colocar ambos a nos seus devidos lugares. Aí que entra o problema. Será que temos hoje conhecimento suficiente para podermos fazer isso? Gente, perdão aí, é que a minha rua é... Isso aqui é ambulância. Olha, aqui é onde eu moro, em Itacoaxetuba, é meio complicado. Aqui é uma barulheira da poxa, mas em breve os meus vídeos eles estarão com mais silêncio. Em breve estarei me mudando para minha casa. Aí lá é um silêncio total. O silêncio é tão silencioso que não tem como ser mais silencioso que esse próprio silêncio. Mas, enfim, temos esse problema de escrita e principalmente de acentuação. Como encaixar certinho as frases, etc. Agora, se escrevemos errado, a grande probabilidade é de falarmos errado. Escrever, tem pessoas, é interessante isso aí, tem pessoas que até escrevem errado, mas fala bem. Porém, o vocabulário dessa pessoa é muito pouco. É muito pouco. E, geralmente, essas pessoas cometem erros... Por exemplo, tem frases que elas já têm a sua ênfase. Elas já têm a sua... Por exemplo, o Gustavo fala melhor do que Felipe. Um exemplo só. Essa é a frase correta. O Gustavo fala melhor do que o Felipe. Aí tem pessoas que falam assim: o Gustavo fala muito mais melhor do que o Felipe. Muito e mais. Já está enfatizando. Eu fiz um estudo sobre essa questão do mais. Geralmente, ele sempre está na questão do superlativo de superioridade sintético, quando você encontra essa palavra mais melhor. Então, tipo, já está enfatizando. Para que você vai colocar o mais? Não tem necessidade. A frase já está com essa ênfase. Não tem necessidade. Então, são pequenos erros que cometemos que, infelizmente, eles se tornam um vício. Às vezes, eu estou fazendo uma desintoxicação no meu vocabulário por conta disso aí, porque isso também tem um problema com a cultura. Se você mora no Paraná, eu morei lá no Paraná quase 10 anos. Morei lá 9 anos e 11 meses, quase 10 anos. Você tem um vício de linguagem, e geralmente esse vício de linguagem envolve gírias. Aí você pega um paulista, ele tem o mesmo problema, envolve a sua cultura e também esse vício de linguagem, com as suas gírias e tudo mais. Aí você pega uma pessoa que mora no Nordeste, tem o mesmo problema. Aí eu falo para você, por que temos essa grande dificuldade de poder se comunicar com outros povos do mesmo país? É por conta disso. O vício da linguagem, a cultura e a gíria. Por isso que se vocês observarem, quando um nordestino vai falar com um sulista, não vai entender quase nada. Não vai. Não vai. Por quê? Por conta disso.
O nordestino tem as suas gírias, eles inventam palavras. Sulista, a mesma coisa, eles têm as suas próprias gírias, eles inventam palavras. Ou quando não inventam palavras, no caso de ambos extremos, lugares aqui do Brasil, Nordeste e o Sul, acabam tendo conhecimento da palavra com um significado diferente da mesma palavra e o outro a mesma coisa. Quer ver uma coisa? Quando falamos que uma pessoa ela foi grosseira, quase usamos a palavra rude ou uma pessoa seca. Porém, a gente acrescenta ainda mais a palavra ignorante. Só que se você buscar no dicionário, a palavra ignorante, em primeira instância, ela está se referindo a uma pessoa que fala ou escreve algo a qual ela não tem conhecimento. Ela é uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem conhecimento da causa. Só que pegamos essa palavra ignorante e trazemos um outro significado que é qual? É uma pessoa que ela fala de modo grosseiro. Viu o problema? Então a gente tem muito problema nisso. A cultura da época, a cultura a qual faz a gente pegar palavras que já têm o seu significado e a gente acrescenta outro significado. Ou seja, a gente acaba complicando mais ainda a língua portuguesa. Porque se a gente realmente ficássemos presos nesse quesito primário da língua portuguesa, que é estudar sua gramática, envolvendo toda a ortografia, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, nós não teríamos esse problema de nos comunicarmos com outras pessoas, porque ficaríamos presos nisso. Agora não. Aí envolve o vício da linguagem, aí envolve a cultura, aí envolve as gírias, e ficamos perdidos nisso. Ficamos totalmente perdidos nisso. Então, temos aqui erros de ortografia. A ortografia é o quê? Ela é a escrita correta. A fonética, a fonologia envolve a pronúncia dessas palavras. Eu enfatizei também essa questão aqui do mais melhor, que é uma pronúncia errada. E temos aí a morfologia, que ela trabalha as formas das palavras. Isso aqui era para a gente sair da escola sabendo a diferença de morfologia, que ela trabalha as classes das palavras, e ela é diferente da sintaxe, que por mais que ela também trabalhe um quesito de classes, ela trabalha o período simples da oração e também trabalha o período composto. Enquanto o simples trabalha uma oração, o composto trabalha duas orações. E a semântica, que envolve uma ideia também de sentido, você vai trazer sentido à frase por conta do seu contexto. E olha que interessante a diferença entre morfologia, aqui está um exemplo de morfologia, e o exemplo de sintaxe, que é o período sintático aqui. Então, enquanto a sintaxe trabalhamos, por exemplo, sujeito, o verbo, o objeto direto e o adjunto, ou até mesmo objeto indireto, que geralmente são trabalhados como complementos, na morfologia não trabalhamos isso aqui. Trabalhamos o que é a palavra Maria, comprou, uma bolsa ontem. Então, o que eu falo para vocês? Estudem o português. Estudem. Porque não tem como nos expressarmos sem sabermos o português. Não tem como, gente. Não tem como. Como eu disse a vocês, eu estou passando por uma desintoxicação de vícios de linguagem. Para quê? Para que eu possa me expressar melhor. Para que eu possa falar e vocês entenderem. Eu sei que o vocabulário português ele é muito difícil. Eu sei. Falar para vocês, eu fiz um curso, eu fiz dois cursos de português. Um foi português básico e o outro foi a gramática portuguesa em si.
O primeiro curso eu tirei 60, a nota 60. Aí eu tinha feito um curso de grego e eu tirei a nota máxima. Aí eu pergunto para vocês, por que raio? Ó, ambos eram básico. Português básico, grego básico. Por que raios eu tirei nota 60 na língua portuguesa e por que raios eu tirei a nota 100 em grego? Sendo que ambos eram cursos básicos. Por quê? Vou explicar o porquê. Antes disso, vocês podem estar pensando, mas é porque você estudou mais grego do que o português. Você estudou mais profundamente o grego, você leu mais livros sobre o grego. De fato, eu tenho uma familiaridade maior com o grego do que o português. Mas não foi isso. Não foi isso. Eu li quatro gramáticas na língua portuguesa e estou finalizando a quinta. A quinta tem 307 páginas. 307 páginas. Estou na página 207. Estou finalizando ela. É a quinta gramática portuguesa que eu leio. Eu leio estudo, leio estudo. De grego, eu não li 5 gramáticas. Eu estou lendo pela segunda vez a primeira gramática que eu li e busquei alguns estudos em outras gramáticas, como o Daniel Wallace, como o Lourenço, que escreveu Noções do Grego Bíblico. Eu li alguns artigos, vi alguns vídeos, mas em si eu fiquei mais focado na língua portuguesa do que no grego. E mesmo assim, eu não fui bom o suficiente para poder tirar uma nota 100. Quando eu fiz o meu segundo curso, que foi mais sobre a gramática em si da língua portuguesa, eu já consegui tirar a nota 100. Mas falar para vocês, foi muito sofrimento. Foi muito sofrimento. Aí depois eu entrei na faculdade da Uniter, fiz lá um curso de grego, me formei, graças a Deus tirei a nota máxima. Só que mesmo assim, foi mais fácil tirar a nota máxima na faculdade de grego do que num curso de língua portuguesa. Eu fiquei pasmo, eu fiquei muito pasmo. Foi mais fácil eu me formar em Libras do que no português. E olha que Libras é um pouco difícil para quem não tem contato assim com a língua e nem com a comunidade surda. É muito difícil, gente, é muito difícil. Então, iniciamos no prezinho. Tem gente que faz creche, eu particularmente não fiz. Eu iniciei no prezinho, passei 2 anos no prezinho, fiz a primeira série, me formei no ensino médio, terceiro ano aí do colegial. Eu aprendi muita coisa na escola, porém o português eu não aprendi o suficiente. E esse é o problema da educação brasileira. Era mais fácil. Eu era um ótimo aluno em inglês. O que tem a ver o inglês nisso tudo? Mas eu era um ótimo aluno no inglês e um péssimo aluno em português. Mas por quê? O português é difícil. E os professores da época, eles não mostravam a importância do português. Eu também não tinha ninguém para me auxiliar. Mas eu não estou justificando o meu a minha leiguice, nem existe essa palavra, mas eu não estou justificando a minha pobreza de vocabulário, a minha pobreza em conhecimentos linguísticos da língua portuguesa, mas eu estou aqui mostrando para vocês que geralmente essa é a realidade do brasileiro. Mas, gente, não se conforme com isso. Não se conforme. Estudem. Vamos fazer essa desintoxicação da nossa mente. Vamos estudar a ortografia, vamos aprender a escrever, vamos aprender a falar, vamos saber as classes morfológicas, porque, querendo ou não, isso cai em concurso público, isso cai no Enem. Você que está fazendo faculdade, pelo amor de Deus, estude a língua portuguesa. Não adianta você ser um ótimo, sei lá, médico e na hora de escrever, pelo amor de Deus, coloca craseado onde não deve, coloca um agudo onde não deve, tem erro de pluralidade. Vamos estudar, vamos evoluir como pessoas. Vamos estar sempre em evolução, porque se não estivermos em evolução, não seremos ser humanos melhores. Essa é a realidade.
como eu falei para um amigo meu, não adianta a gente partir para uma outra língua se a gente não sabe o português básico. Não adianta. Não adianta você saber inglês fluentemente e não saber a sua própria língua materna. Não adianta você ser um baita de um estudioso no hebraico e no grego e não saber o português. É agoniante você ouvir uma pessoa que ela não tem vocabulário. É agoniante, a pessoa ela gagueja, a pessoa comete erros, a pessoa não sabe falar. É agoniante. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem conhecimento, porém ela não consegue se expressar. Mas por quê? Ela só tem conhecimento na área dela. A mesma coisa de um professor. Ele tem um conhecimento na área a qual ele se formou, mas ele não tem a capacidade de poder transmitir o conhecimento para as outras pessoas. Por quê? Porque ele só estudou a área dele, ele não estudou a língua materna dele. E se ele não estudou a língua materna dele, ele não consegue se expressar de modo correto. Nisso, ele vai usar os vícios da linguagem. Aí que piora, porque as pessoas elas não vão entender aquilo que ele está dizendo. E acontece muito isso. Você pega, por exemplo, o Leandro Carnal da vida, que fala super bem. Tem aquela voz bem convicta, bem firme. É outro nível. Você entende o que o cara fala, porque o cara estudou. O cara tem um conhecimento na área dele e o cara sabe passar esse conhecimento porque ele tem o conhecimento da língua portuguesa. Agora, se ele não tivesse esse conhecimento da língua portuguesa, como que ele trabalharia quase 40 anos, sei lá, você deve estar 40 anos já trabalhando na área dele? Não teria como. Não teria. Isso também serve para quem dá aula, para quem palestra e para quem prega. Principalmente para quem prega. É horripilante quando você está numa escola bíblica dominical e o professor não tem conhecimento da própria língua materna. Logo, ele comete vários erros. Se o professor comete erros, que exemplo que ele é? Eu sei, todo mundo erra. Todo mundo erra. Ninguém é isento de erros. Só que o problema é quando a pessoa se conforma com os erros. Quando a pessoa ela fica na mesmice. Ela parou, estacionou, estagnou. Ela não evolui. Ela não vai para frente. Pelo contrário, ela parou, ficou ali e vai morrer ali. Essa não é a ideia. A ideia é evoluirmos. A ideia é, de fato, chegarmos a patamares maiores. Isso eu falo em quesito linguístico, especificamente da língua portuguesa. Convido a vocês, então, a estudarem a língua portuguesa. É gostoso, gente. É gostoso. Eu sei que o país que vivemos não é um país que venhamos ter orgulho. Nossa, eu moro no Brasil, o Brasil é mil maravilhas. Não é. Eu sei que não é. Eu sei que é frustrante. Mas a língua, ela não tem nada a ver com isso. É necessário sabermos sobre a nossa própria língua materna. É necessário. Por isso que eu convido a vocês. Estudem. Estudem, comprem uma gramática. Vejam vídeos na internet que ensinam a língua portuguesa. Para que, de fato, venhamos conseguir se expressar e as outras pessoas entenderem aquilo que dizemos. Gente, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Em breve terá uma gravação sobre grego. Possivelmente eu estarei gravando com o Felipe novamente. E vamos ver. Vai ter mais temas aí. Eu falei com ele hoje cedo sobre essa questão da gravação. Vamos ver outros temas também para poder ser tratado. E vai ser gostoso todas essas gravações aí. Obrigado, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis.